Vamos imaginar que aqui temos a cruz. E eu tenho um caminho que me leva à cruz. E eu vou assim. É assim que funciona. Precisamos seguir a presença do Senhor. Se você cansou de buscar, volte a buscar. Porque não é a sua religião que vai fazer você encontrar o Senhor. É a sua busca. Não é o você estar entre os crentes. Não é você estar entre nós. Não é você dizer, eu participo de um projeto, eu faço parte de irmãos espíritas, macumbeiros. Todo tipo de gente faz parte de projetos sociais. Eu estou falando de você ter Cristo em você. Diga comigo, eu nasci no Espírito. E eu sou guiado pelo Espírito. Quem nasceu do Espírito é guiado pelo Espírito. Observe que quando nós perdemos a presença, toda vez que nós perdemos a presença de Deus, meus queridos, o que nos resta é a religião, os dogmas. Mas se você pudesse medir a presença de Deus na sua vida essa noite, como Ezequiel 47, 3 ao 5, saiu aquele homem, leia aí, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, mediu mais 500 metros a passar pelas águas, águas que me davam pelos, mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que me davam pelos, mediu ainda outro 500 metros e já era um rio. Se hoje o anjo do Senhor estivesse com a vara de medir e convidasse você para medir a presença de Deus em sua vida, aonde ele mediria? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de intimidade com o Deus que você diz que tem. Em que nível você está na medida de Deus em sua vida? Tornozelos, joelhos, lombos ou rio? A medida que você busca é a medida que a água avança. É a história de Ezequiel. Você começa nos tornozelos, ainda dá para andar assim? Nos joelhos ainda dá para andar assim? Alguém já teve essa experiência em rio? Aí daqui a pouco, como uma pessoa do meu tamaninho, né? Daqui a pouco vai joelho, vai subindo e depois a gente vai fazendo assim dentro da água. Já passaram por isso, então quem está rindo já passou por isso. E daqui a pouco o chão se perde e você começa a nadar. Estou falando, meus amados irmãos, porque eu percebo que, e eu vou sempre pregar sobre isso, a busca de muitos esfriou. Existem tantas pessoas que estão com águas nos tornozelos e se acostumaram. Quantas pessoas estão dentro da igreja com águas nos tornozelos, mas têm um bom emprego? Então, estou ótima. Quantas pessoas estão com águas no tornozelo, mas casou? Estou ótima. Quantas pessoas estão com águas no tornozelo, mas agora meu salário aumentou? Ah, estou bem demais.
vivendo um sonho que vai te levar para o inferno. Se você ler Romanos 8, você vai descobrir que quem nasce do Espírito, se quer agradar a Deus, não pode viver de forma carnal. Não prosseguiu a busca. Antes de casar, buscava e agora parou. Antes de se formar, buscava Deus e agora parou. Antes desse salário, buscava, mas agora parou. Hoje vive só de religião. Fazendo o nome de Jesus ser julgado. Cadê teu Deus? Tem crente que é tão maléfico que Jesus é condenado pelos ímpios por tua causa. Jesus é levado à condenação por causa de muitos crentes que não dão a vida para Jesus de verdade. E quando as coisas começam a dar tudo errado, a primeira pergunta que as pessoas pensam que você é crente diz: e cadê Deus? Tu não vai na igreja direto? Tu não tem Jesus e essas coisas todas acontecendo contigo? O que adianta você ir para a igreja e nada mudar? Seja sincero e fale para essa pessoa: eu vou para a igreja, mas eu nunca me converti. Seja sincero. Seja sincero para alguém que está blasfemando contra Cristo, porque você não consegue prosperar por sua própria causa. E as pessoas olham para você e dizem assim: mas você não é crente? Você não é uma pessoa de Deus? Por que nada dá certo para ti? Diga a verdade, porque eu parei no caminho. Você pode dizer para mim hoje, pastora, sinceramente, eu cansei de buscar. Sabe por que você cansou de buscar? Vou te responder, não. Você vai se responder. Cansou de buscar, irmão? Eu não. Eu vou continuar. E a Bíblia diz que quem busca, encontra. Eu fiz uma versão de uma canção hoje que eu amei fazer. Ela diz assim: quanto mais te procuro, mais eu te encontro. Quanto mais te encontro, mais eu te amo. Quero sentar aos teus pés, beber do copo em tuas mãos, ouvir o teu respirar, sentir seu coração bater. Esse amor é mais profundo, mais que eu possa suportar. Me derreto em tua paz, avassaladora. Talvez como a parábola que nós lemos no início, você deve estar dizendo assim: Jesus está demorando. É o que está escrito lá. Jesus está demorando, quer saber? Vou curtir a vida. Vou beber com os bêbados. Vou viver na desgraça do mundo. Jesus está demorando demais. Mas Jesus disse assim: eu vou chegar numa hora que tu não espera. E vou te lançar no inferno.
A Bíblia, ela é muito poderosa, meus amados irmãos. Eu poderia passar a noite inteira pregando sobre esse assunto, só citando as Escrituras. Porque a maior, não quero usar um termo carnal para Deus, mas a maior vontade de Deus é que você o busque. O maior anelo de Deus é a sua busca. A Arca da Aliança, eu acho que você sabe dessa história. Ela está lá em 1 Samuel 7:2. A Arca da Aliança foi roubada. Estávamos conversando, mamãe conversando comigo sobre isso. A Arca da Aliança estava sendo roubada. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava o quê, meus queridos? A presença de Deus. Pois a Arca da Aliança foi roubada do povo de Israel. E os filisteus levaram para suas terras, para a região de Gaza, Ecrom, e todas as 5 cidades filisteias da região de Israel. E cada lugar que a arca chegava, gerava maldição nos filisteus. E eles começaram a levar para cá, para a cidade mais próxima, até que eles perceberam que havia maldição quando eles estavam com a arca. Então eles devolveram a arca para o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles devolveram a arca em carros de bois. E mamãe me lembrou muito bem. Mandou vacas com crias. Deixou as crias e mandou as vacas. Imagine isso. Como é que a vaca vai e deixa as crias? Para você saber quanto Deus estava guiando a arca. E as vacas foram conduzidas pelo Espírito de Deus para as terras do povo de Israel. Quando chegou na região de Kiriat Jearim, a Arca da Aliança parou ali. E mandaram avisar para Samuel: a Arca do Senhor voltou para nós. Vocês acreditam? Providenciaram um lugar para ser a casa onde iria hospedar a Arca do Senhor. A simbologia da presença do Senhor. Você sabe quantos anos a Arca do Senhor foi esquecida na casa de Abinadab? 20 anos. Você tem capacidade de ser crente sem a presença. Até 20 anos da sua vida. Você tem capacidade de entrar e sair aqui. Envelhecer, 20 anos é muito, tá, querido? Você tem capacidade de entrar aqui e sair sem nunca receber, nem pedir, nem clamar por um avivamento pessoal, nem buscar esse Deus e fingir para todo mundo que é um cristão e na hora de morrer ir para o inferno. Você tem capacidade. Eu também. Mas sabe de uma coisa? Quando nós perdemos a presença de Deus, sabe a primeira coisa que vem sobre nós? Medo. Incerteza. Ansiedade. Já ouviram falar nessas coisas? Nessa geração? Medo. Incerteza. Depressão. Ansiedade. Eu estou falando de crentes. E não importa como você começou. Sabe o que funciona para Deus? Importa como você vai terminar. Pastor, eu comecei ruinzinha, quase não congregava, dei trabalho para a senhora, não foi? Não tem problema nenhum. O que importa é como você vai terminar. O que importa para mim e para você é como você vai terminar tudo isso.
Quando ele voltar, encontrar você fazendo o que está escrito lá? Quando ele voltar, encontrar você fazendo assim. Assim. É o que está escrito. Quando ele vai, ele quer encontrar você fazendo? Buscando, 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 buscando. Não se acostume com esse ambiente. Não se acostume com a pregação. Se a pastora em si prega bem, se o cantor não canta bem, se os músicos tocam bem, o fogo deve arder continuamente sobre o meu altar e não deve se apagar. E se estiver se apagando, eu devo ser a primeira. Opa! Apagando. Senhor, está apagando. Você não perdeu as promessas. Você pode buscá-las. Eu te convido nesse ano de 2025, que está sendo um ano muito especial, não sei por quê, mas eu sinto. Eu te convido a esse ano retomar a sua busca pelo Senhor. De voltemos para o Senhor. E de voltemos para o Senhor. Atos 17, 27. E com isso eu encerro.